Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, em casa, com a família, seguindo as orientações de segurança e proteção no Covid-19, ajudando os mais vulneráveis quando possível, seja um familiar, um amigo mais idoso ou que tenha alguma condição de saúde crítica. Nesses tempos difíceis, há um grupo de pessoas que está se destacando. E eu queria aproveitar esse momento para agradecer a todos eles, profissionais de saúde, a polícia, os bombeiros, todos que estão no fronte de batalha para combater o Covid-19, meus sinceros agradecimentos. Vocês são os verdadeiros heróis desta crise. Queria aproveitar também, se você tem algum amigo, familiar que está nesse grupo de heróis, médicos, enfermeiros, bombeiros e policiais, que agradeçam a eles por mim. Eles estão fazendo um papel importantíssimo e mostrando toda a capacidade da humanidade de serem solidários, de se arriscarem pela vida dos outros e ajudar quem for possível. Minha irmã, Lina Wan, que está em São Paulo, é médica, ela faz parte desse front e eu queria agradecer a ela. Lina, muito obrigado por tudo que você está fazendo. Infelizmente, em momentos de crise como este, né, há também um grupo de pessoas que são os exploradores, os criminosos que querem se beneficiar da crise. E por isso estou fazendo esse vídeo com alguns alertas, algumas orientações e como nós podemos ajudar você nesta crise do Covid-19. Quais são as ameaças cibernéticas explorando o Covid-19? Vamos começar falando um pouco do impacto do Covid e depois a gente fala um pouco das ameaças e recomendações, como podemos te ajudar. O impacto do Covid-19, como sabem, está forçando que as empresas tenham que mudar a forma de trabalho. E como é isso? Muitas empresas e as organizações governamentais também estão tendo que se adaptar e em função da necessidade de fazer o isolamento social e evitar o contato físico para diminuir a contaminação. Então, duas principais mudanças são as reuniões presenciais, inclusive grandes eventos como a própria Olimpíada estão sendo cancelados para evitar justamente esse contato. E o segundo aspecto é a questão de trabalho em casa, trabalho remoto, para que cada um fique na segurança da sua casa. Então, as reuniões estão deixando de ser presenciais para serem reuniões virtuais, com ferramentas de videoconferência, teleconferência, e o trabalho sendo feito remoto usando conectividade da sua casa. Obviamente que o que se espera é que o negócio continue com a mesma performance, eu já tem um desafio por conta disso. Mas o segundo aspecto é a infraestrutura de comunicação. Então, nem todas as pessoas têm acesso a uma comunicação segura e esse trabalho remoto abre algumas portas de acesso para criminosos. Recentemente, vocês devem ter ouvido falar também de uma falha de segurança numa das ferramentas mais populares de videoconferência e teleconferência. Tá? Uma das formas de ataque que está acontecendo muito, e eu queria alertar, né, são as campanhas de phishing. Phishing são e-mails maliciosos que se fazem passar por órgãos oficiais ou por pessoas sérias, né? E que normalmente, através do e-mail, pede para você entrar em algum link malicioso e aí você entra pensando que são sites oficiais e entra com dados e acaba expondo seus dados. Ou eles mandam anexos e os anexos acabam contendo alguma macro do Word ou do PowerPoint e que permite abrir um canal de comunicação e a partir daí eles começam a roubar informações, contas de banco e coisas desse tipo. Então tem que tomar muito cuidado. Então nós temos percebido, por exemplo, várias campanhas de phishing. Campanhas de phishing eu falo porque eles mandam massivamente e-mails para todo mundo.
E aí, quem cair, eles acabam explorando. E é importante, então, que você não caia num golpe desse tipo, tá? Coisas que a gente tem observado a nível mundial, por exemplo, correios que vêm do Centro de Controle, ou fingem vir do Centro de Controle e Prevenção de Epidemias, o CDC americano, ou do OMS, da Organização Mundial de Saúde, em inglês, World Health Organization, eventualmente agências de saúde, governos estaduais e prefeituras, e propagandas de curas e equipamentos de prevenção. E no Brasil, inclusive, utilizando mecanismos para que você abra, como chamando novas formas de infecção pelo ar e coisas desse tipo. Então, muita atenção quando você receber esse tipo de correio, checar se realmente a fonte é uma fonte oficial, se a origem é uma origem oficial, evitar abrir qualquer anexo, entrar em link sem antes poder checar. Porque nós também estamos verificando que há muitos domínios associados ao Covid-19 e a gente imagina que uma boa parte desses novos domínios, né, não são oficiais ou não são para ajudar, são maliciosos. Alguns e-mails, inclusive, chegam como chefe de recursos humanos, e CEOs e presidentes, né, para que você realmente pense que são correios oficiais. Não vou falar tanto dos casos, mas só falar que a audácia desses criminosos é absurda. Em época de crise, eles atacam agências de saúde, a Agência de Saúde Americana, atacam hospitais e bloqueiam todo o sistema de TI. São fatos realmente lamentáveis, mas mostram que os criminosos não têm nenhuma ética e não estão preocupados com a vida humana. E por isso nós temos que fazer esse papel de alertar. Alguns ataques observados foram, por exemplo, olha o título que eles usam para chamar: listas de companhias afetadas com o coronavírus. Ou novas formas de transmissão pelo ar, como eu falei, usando endereços como CDC-Covid, que não são sites oficiais, fazendo-se passar como se fosse um site do CDC americano. Tá? Então, muito cuidado, isso é um alerta importante. Preste muita atenção quando receber algum e-mail, especialmente se ele tem link ou se tem anexos. Tá? Já teve um caso, já estão tendo vários casos, então eles traduzem a forma de ataque e adaptam para o Brasil. Por exemplo, um que a gente registrou: relações de hotéis e hóspedes em estados afetados pelo Covid. Então, qual o objetivo dele? Ele usa títulos chamativos para que você abra o link ou o arquivo, para ver quais são os hotéis, para ver se você ou se algum amigo ou alguém conhecido está na lista, para ver se você entrou em contato ou se é um amigo, para ver se ele está bem. Só que por trás desse correio vem muitas vezes um arquivo PowerPoint, e quando você abre esse arquivo, ele roda uma macro que abre um canal de comunicação para extrair dados da tua máquina e enviar para o criminoso. Então, muita atenção. Uma das recomendações para esse tipo de caso é: desabilite macros no Office, de tal forma que quando você abrir qualquer arquivo Office, ele vai te perguntar se pode rodar a macro. E aí você só abre aquilo que tem uma origem que você checou e que você tem certeza de que é confiável. Um dos pontos também que a gente tem que estar muito atento e que é causado pelo Covid é o trabalho remoto, ou seja, muitas empresas, para os funcionários que podem, estão enviando a força de trabalho para fazer trabalho remoto, home office. Só que, por um lado, isso é bom para você não ter contato físico para evitar o Covid. Por outro lado, o trabalho remoto é uma das formas de ataque mais comuns de hackers, de cybercriminosos, né, a companhias, a empresas. Então, as estações remotas hoje representam 57,4% dos ataques de ransomware. Ou seja, através de máquinas remotas que são comprometidas por um hacker, ele ataca a empresa.
Outro problema que a gente identificou é a maioria dos acessos VPNs não são segmentados, de tal forma que a pessoa tendo acesso remoto, ele tem acesso à rede da empresa, sem uma limitação, e obviamente isso permite que o hacker possa acessar qualquer coisa da tua empresa, uma vez que entra no terminal de algum funcionário, de algum terceiro ou de algum cliente. Então, muito cuidado também com esse tema, e a gente vai falar um pouco sobre algumas recomendações depois. E outro problema são, muitas vezes a empresa não tem equipamentos suficientes para trabalho remoto, o funcionário utiliza seu próprio equipamento, e a empresa não tem controle se a máquina está atualizada, se tem antivírus, se tem sistemas de proteção para que aquela máquina, acessando a rede da tua empresa, não seja uma porta aberta para criminosos. Então, como que a gente se protege? Então, eu vou falar primeiro, inicialmente, sobre alguns aspectos básicos de proteção. É uma recomendação para que todas as empresas façam isso e não só façam, mas enforcem para que o funcionário também o faça. Algumas coisas são muito básicas, por exemplo, implementar a autenticação de 2 fatores. O que é a autenticação de 2 fatores? É aquele que não se baseia somente na senha, ou seja, tem um segundo fator de autenticação, além da senha do próprio sistema. Então, você entra com a tua senha, após ela checar que a senha está correta, ela vai pedir um código que pode ser gerado pelo celular, por um aplicativo do celular ou por um aplicativo no seu próprio laptop e que é gerado no momento, naquele instante. Com isso, você dificulta o trabalho do hacker de quebrar a tua senha e conseguir ter acesso, ou seja, com o segundo fator te ajuda em melhorar a sua defesa. E mais do que isso, os sistemas de autenticação normalmente geram alerta em caso de tentativa de login não autorizado. Ou seja, você vê que o cara está tentando senhas e está tentando buscar burlar, isso gera um alerta para a empresa e a empresa então identifica que há sim um ataque ou uma ação indevida e pode tomar algumas medidas. Segundo ponto, que apesar de ser algo básico, infelizmente ainda não é muito utilizado, senha forte. Há um estudo, uma pesquisa que fala que até hoje muitas senhas são sequências de números ou de letras do alfabeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, E, F. Ou o nome mais a data de aniversário. Atenção, essas senhas são muito fáceis de serem quebradas. E normalmente não é nem questão de quebrar, são as que o hacker vai utilizar por primeiro, porque ele sabe que tem muita gente que faz isso. Então, ele não precisa buscar e ficar quebrando aquelas senhas complicadas, porque tem muita gente que usa senhas simples. O hacker, lembre-se, ele está interessado em obter benefício. E onde tiver mais fácil é onde ele vai atacar. Então, se você impõe uma senha forte, você está dificultando o trabalho do hacker e o hacker pode eventualmente, ok, com tanta gente ou com tantas pessoas a atacar, vou buscar aquelas que tenham senhas mais fracas. Né? Outro tema que também é uma preocupação é proteção do terminal, ou como a gente chama de endpoint, onde seja o teu laptop, seja o teu computador, seja o teu celular, seja até servidores que são chamados de endpoint, né? Para evitar para proteger essas máquinas, né, que são vulneráveis. Né? E a maior parte deles também tem um sistema de detecção de vírus para evitar que a tua máquina seja infectada. Então, são mecanismos de proteção que recomendamos que todas as empresas façam nas máquinas dos teus funcionários ou de quem tenha que acessar a tua rede, seja máquina do funcionário, máquina da empresa que a empresa fornece. E também sugerimos que você implante um sistema de EDR, quer dizer, detecção do terminal e de resposta, porque ele consegue te dar visibilidade das atividades que estão acontecendo naquele dispositivo e se houver alguma atividade anômala, detectar e com isso você poder tomar algumas ações. Outro tema que é muito, e eu vou usar até o exemplo do software de videoconferência. Atualize sempre o teu software.
seja do sistema, principalmente do sistema operacional, tanto do computador quanto do celular, mas também dos aplicativos. Como no caso da videoconferência, quando a empresa descobre que tem alguma vulnerabilidade, ela normalmente trabalha e cria um patch de atualização de segurança para reforçar a segurança daquele ponto que se demonstrou vulnerável. Se você não tem o software mais atualizado, o hacker vai conseguir então entrar através daquela vulnerabilidade já identificada. Então, muita atenção para isso, porque é alguma coisa básica, mas que te ajuda muito, porque todas as empresas de sistema operacional e celulares, quando identificam algum problema, a primeira coisa que eles fazem, criam um Service Pack ou um Security Pack. E é bom você atualizar com esse Security Pack na tua máquina. Um outro tema básico, a segurança do teu roteador, do modem de casa, onde você tem o acesso à banda larga e o seu Wi-Fi. Recomendamos incrementar a segurança do seu roteador. Infelizmente, outro dado que a gente tem é que muita gente deixa a senha padrão da máquina, do roteador, do modem. Essa senha padrão, inclusive, aparece nos manuais dos equipamentos. Ou seja, se você não muda essa senha, simplesmente você está facilitando a vida de qualquer hacker, mesmo um hacker amador, que pode acessar a tua rede. E acessar, através da rede, acessar a tua máquina e obter informações sensíveis. E outro tema, quando for trocar, também não troque a senha por algo básico. Utilize a recomendação 2. Não vai trocar a senha padrão, que muitas vezes é 0000 ou 111, para uma senha com 1, 2, 3, 4, 5, porque também você está criando uma senha que é muito fácil de um hacker utilizar, ok? E por fim, importante que a tua empresa faça treinamento, conscientize seus funcionários a respeito dos riscos e do que os hackers são capazes, como phishing, como através de um vírus que infecta a tua máquina acessar seus dados, não entrar em links e fornecer dados críticos, como o número do cartão, data de validade ou CVC do cartão, tá bom? E agora eu vou falar um pouco sobre o tema da conexão remota, que é um ponto de fragilidade. Já falamos do modem de acesso, mas recomendamos também, sempre que possível, utilizar soluções de nuvem, como Software Defined Network, ou seja, criar uma rede ou uma extensão da rede da tua empresa segura. São soluções de baixo custo e podem ser utilizadas temporariamente até que a situação se acalme. Permite que o usuário trabalhe de uma forma controlada, ou seja, a empresa monitora o que está acontecendo remotamente e se tem alguma atividade anômala, pode tomar as ações. E mais, a empresa pode definir quem pode ter acesso a qual aplicação. Com isso, evitar que, eventualmente, se um hacker entra na máquina de um usuário remoto, ele tem acesso a todos os servidores, todos os dados, todas as aplicações da empresa. Outro ponto importante é, internamente na sua rede, segmente sua rede. O SDN permite fazer algumas segmentações, mas se não, implemente firewalls internos, de tal forma que você, se o usuário tem acesso, por exemplo, a e-mail, ele não possa acessar a base de dados de informações de clientes, por exemplo. Ou que ele possa acessar dados da folha de pagamento, coisas desse tipo. Porque, de outra forma, é muito fácil para o hacker entrar e ele começar a fazer movimentos laterais dentro da tua infraestrutura até que chegue aonde ele queira chegar e obter informações que ele queira roubar. E restringe acesso quando possível. Somente permita acesso a quem realmente precisa utilizar aquele arquivo ou aquela aplicação. Ok? São alguns conselhos básicos, mas que te ajudam a defender melhor. E como eu falei, o hacker ele vai tentar com um monte de empresas, com um monte de pessoas. Aquele que ele conseguir entrar mais facilmente, ele vai atacar. Essas medidas são para que você reforce a sua defesa e que diminua o êxito do hacker em entrar na tua empresa.
Como podemos te ajudar? Estamos com algumas ofertas que são importantes, né? Entendendo o momento difícil que está do Covid, que as empresas muitas vezes tiveram que fazer a toque de caixa, todo um acesso remoto para permitir que os teus funcionários estejam seguros em casa. Então, nós estamos oferecendo por um período de 45 dias sem custo um centro de operação de segurança remoto, que na verdade vai fazer o quê? Vai fazer um monitoramento proativo de incidentes. Obviamente, vamos entrar depois, para quem tiver interesse entre em contato, tem algumas limitações, tá? Mas é uma forma de vocês verem como se proteger e como monitorar tudo que está acontecendo no acesso remoto. E o segundo são testes de penetração. Eu vou chamar de básico, mas não são tão básicos, porque testes de penetração normalmente são simulações de ataque de hacker para identificar potenciais vulnerabilidades. E nesse caso, para principalmente do trabalho remoto, para que você tenha ideia do que pode acontecer com esse acesso que você está colocando para o teu funcionário dentro da tua empresa. Então, a empresa que é a nossa, é a Armor, nós somos um grupo de profissionais com décadas de experiência em organizações militares governamentais, mas também de empresas privadas de grande porte dentro da Forbes 100. E nós temos um acesso a um conjunto de habilidades de segurança cibernética em todas as áreas. Permite que a gente consiga oferecer uma visão 360 graus da segurança da tua empresa. E por isso, entendendo esse momento crítico, estamos fazendo essas duas ofertas. Porque primeiro permite você monitorar e acompanhar o que está acontecendo com o acesso remoto na tua empresa. E segundo, fazer alguns testes de penetração para identificar as principais vulnerabilidades para que você esteja consciente e que você possa tomar algumas ações para minimizar essas vulnerabilidades. Com isso, nós podemos te ajudar. Se você identificar dentro desse processo que você precisa melhorar a tua segurança para que a tua equipe possa trabalhar de uma forma mais tranquila remotamente, né? Nós podemos te ajudar identificando onde são os principais pontos que dão risco ao negócio, através da melhora da proteção, que pode ser treinamento da tua equipe, pode ser definição de políticas e eventualmente implantação de alguma ferramenta, monitorando e detectando eventuais ataques ou comportamentos anômalos. E se você em algum momento for atacado, você desconfia que está sendo atacado, nós podemos te ajudar a responder, a negociar com o criminoso se ele pedir algum resgate e ajudar você a recuperar. Tá? Então, esse é todo o processo que a gente ajuda e a gente quer evitar que você se exponha e que você tenha um ataque. Mas mesmo quando algo acontecer, nós estamos aqui para te ajudar a recuperar e voltar ao trabalho normal. Não é Covid, porque eu já vi, eu não estou com febre e é uma tosse úmida. Então é isso. Meu nome é Nelson Wang, eu sou o General Manager da Armor Cybersecurity para América Latina e Caribe. Meus dados de contato estão aí. Manda um e-mail, manda um WhatsApp, manda um Signal. Me contate se você precisar de ajuda ou se quiser entender melhor o que nós estamos oferecendo. E se tiver algum ataque, nos contacte. Muito obrigado.